Olha, se tem uma coisa que a gente não pode negar é que o mundo mudou. O mundo é outro. Hoje, aqui no Brasil, para vocês que moram aí na África, aqui no Brasil hoje é feriado. Hoje é Sexta-feira Santa, aquela data que antecede a Páscoa. As coisas mudaram, a geração hoje é completamente diferente. No dia de hoje, Sexta-feira Santa, é um dia que as pessoas param para refletir, param para fazer suas orações. Quer dizer, nem todo mundo, mas uma parte que são cristãos fazem isso. Mas, em algumas regiões do Brasil, a Sexta-feira Santa também tem um outro significado, além do religioso, que é uma data que é uma data de muito mistério e medo. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês no vídeo de hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Eu moro em São Paulo, capital, uma cidade grande, mas quando eu era adolescente, quando eu era criança, parte da minha infância e a minha adolescência eu passei no interior, na zona rural, na roça, na machamba, como vocês falam aí na África. E eu confesso para vocês que eu amava quando estava chegando a Páscoa. A gente ia lá no mato, pegava os gravetinhos, os capins e fazia a cestinha da Páscoa para esperar os ovinhos na Páscoa. Só que eu tinha medo, eu tinha muito medo da Sexta-feira Santa. Eu tinha pavor, eu tinha muito medo das histórias que a minha mãe e minha avó me contavam. Para nós que somos cristãos e nós sabemos da importância que tem a Sexta-feira Santa, é uma data que a gente reflete, a gente faz orações, a gente reza, cada um na sua fé. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe sempre falava, na sexta-feira a gente não podia fazer nada, a gente não podia brigar, a gente não podia dançar, porque se você dançasse na Sexta-feira Santa, a minha avó dizia, quem dança na sexta-feira, quem dança na quaresma, cria rabo. Então eu tinha um medo de criar rabo. Eu lembro que eu ligava a televisão, minha mãe falava que não podia ligar a televisão. Ia ligar o rádio, não podia ligar o rádio. E se a gente imaginasse dançar, a gente já criava rabo. Então eu e minhas irmãs, a gente dançava escondido, mas a gente ficava colocando a mão aqui atrás para ver se não tinha nascido algum rabo. Imagina dançar na Sexta-feira Santa, mas nem pensar. Comer carne na Sexta-feira Santa, mas nunca. Só podia comer peixe. E nem leite a gente podia beber. Pra vocês terem uma ideia, a minha avó nem penteava o cabelo na sexta-feira. Ela levantava aquele cabelo assim e ficava o dia todo daquele jeito, porque ela falava que não podia pentear o cabelo, não podia se arrumar. Mas por que não podia fazer nada disso? Eu vou contar pra vocês. Bom, eu morava no interior, na zona rural, então lá viviam aqueles idosos, aquelas senhorinhas muito religiosas. Elas acreditavam e elas diziam e acreditavam piamente que na Sexta-feira Santa, o inimigo, o tinhoso, coisa ruim, ele andava solto. E se você vacilasse, ele te pegava. Ah, mas onde vivia o tinhoso? Diz que ele ficava escondido na mata, nas florestas. Então se você falasse nome feio, se você dançasse, se você fizesse alguma coisa, ele vinha te buscar. Meu Deus. Mas na medida que eu fui crescendo, você sabe como a gente é, né? Eu tenho 3 irmãs, que elas moram em Santa Catarina, que eu amo. Ó, beijo para minhas irmãs. E elas lembram dessa história. Na medida que eu fui crescendo, eu fui duvidando da minha mãe. Vai, mãe, que bobagem, que besteira. Vamos dançar, vamos se divertir. E aí a minha mãe me contou uma história que aconteceu de verdade numa Sexta-feira Santa com uma pessoa da minha família. Eu falei, o que, mãe? É, filho, acontece sim, você duvida dessas coisas, mas não pode ficar dançando na sexta-feira, não pode desobedecer os pais, porque aconteceu uma coisa com o teu pai. Eu falei, meu pai? Aí a minha mãe me contou a história que eu vou contar pra vocês. Meu pai era jovem, morava lá no interiorzinho do Paraná, vivia com a mãe dele e os irmãos. Na Sexta-feira Santa, na noite, ele chega para o meu irmão e fala assim, que naquela época, meu pai era muito jovem, morava lá no interior do Paraná, e morava com a mãe dele, com os irmãos, e ele um dia chega para o irmão dele e fala, já que não tem nada para fazer hoje, sexta-feira, vamos sair, vamos caçar. Porque naquela época, a única diversão dos jovens era caçar, pegar sua espingarda, sair no mato, e caçar os bichos. Que naquela época, no Brasil ainda, a caça não era proibido. Hoje, caçar no Brasil é proibido, a gente sabe disso. Eu sei que alguns países da África ainda é liberado para caçar, mas aqui no Brasil, não. Mas naquela época era liberado. Pois bem, meu pai estava lá arrumando a espingarda dele, de cartucho, né? Naquela época usava aquela espingarda que dava tiro de chumbo, de chumbinho, e cartucho, espingarda de 2 canos. Estavam se preparando, ele e meu tio mais velho, né? O meu tio que era mais velho do que meu pai, minha avó chega e fala, o que vocês estão fazendo? Aí meu pai fala, a gente vai pro mato caçar. Aí minha avó falou, hoje?
Hoje? Vocês estão loucos? Não pode. Não, Deus me livre e guarde. Hoje ele tá escondido no meio do mato. Ah, mãe, para com isso. Meu pai fala pra minha avó. Ela não, coisa ruim vai estar lá no mato. Deus o livre e guarde, não vão. Ele fica preso na floresta. Deus que livre, fique em casa. Hoje é dia de ficar em casa. Hoje é dia de não sair pra lugar nenhum. Mas vocês sabem como são os jovens, né? Meu pai fala, deixa pra lá, mãe. Para com isso. Deixa, Deus vai proteger a gente. A minha avó falou, não sei, viu? Vocês podem até ir, mas Deus me livre e guarde. Hoje não é dia de fazer essas coisas. E meu pai e meu tio pegam as espingardas, pegam os cachorros e vão pro meio do mato. E vão lá. Entram no meio do mato e vão no meio da floresta e entram lá. Era uma sexta-feira, tinha um luar, era um luarzinho assim. Aquele silêncio, eles no meio do mato lá, a lua cheia. E eles lá no meio do mato esperando. E curiosamente aquele dia era um silêncio na mata, somente o latido dos cachorros, meu tio e meu pai lá no meio do mato. Aí não vinha bicho nenhum, não aparecia nada, e nada de bicho. Até que meu pai fala o seguinte, vai você por essa trilha aqui, vai, é isso, vira ali, vai para a trilha que eu vou para cá. Vou ver se aparece alguma coisa. Cada um pegou seus cachorros e foram. Meu pai foi por essa trilha e meu tio foi por essa. E passam as horas, ele se esconde, fica lá com as espingardas armadas, esperando o bicho chegar. De repente, um dos cães do meu pai começa a latir, late muito. Ele late muito e fica olhando, assim, para uma clareira que tinha assim. E meu pai vê um bicho. Meu pai, pronto, chegou a caça, é agora. Meu pai olha e foram se aproximando, meu pai pegou a espingarda, foi entrando no meio do mato e ele enxergou, gente, um bicho. Ele viu perfeitamente um bicho e os cachorros latindo. Meu pai aponta a espingarda e mira na cabeça do bicho e atira. Pá! Nessa hora o bicho correu. Meu pai, meu Deus, pegou, acertou. E o bicho fugiu, meu pai pega o cachorro e sai correndo atrás do bicho, né? Porque às vezes dava tiro, o bicho ia morrer lá na frente. Meu pai corre. E os cães em cima, de repente vem aquele monte de cachorro. E os cachorros do meu tio também. E meu tio não tava. E os cachorros em cima do bicho. Quando meu pai se aproximou, ele olha e vê ali no chão, ensanguentado, meu tio, as pernas sangrando. O bicho que meu pai viu era o meu tio. Foi essa história que a minha mãe me contou. Meu tio se recuperou e ficaram as cicatrizes na perna, na coxa, porque o tiro pegou nas pernas, na canela. E meu tio guardou essas cicatrizes para sempre. Aí a minha avó sempre repetia para o meu pai e para mim também. Na sexta-feira santa, não saia de casa, fique em casa. Fique em casa. Porque o inimigo, ele está solto. Na floresta, nas estradas vagando. Essa história é uma história que aconteceu de verdade com meu pai e com meu tio. É uma história verdadeira. Eu queria ter contado. Eu lembrei e quis contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da história, dá um like, compartilhe o vídeo, deixa aí seus comentários. E você tá falando de que lugar do Brasil? O que você acha da Sexta-feira Santa? Conta aí pra mim. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.